Jovem, seja bem-vindo, aqui é o professor Gui Brits e hoje, em Mecânica de Moto, nós veremos a nossa última oficina a respeito de fechamento de motores 4 tempos. E esse então é o bloco que finaliza a sucessão de oficinas que a gente está aprendendo, desde a parte de baixo do motor, parte do meio e agora a gente vai finalizar esse bloco de cima do motor. Essa é a nossa última oficina e ela leva o nome de regulagem de válvulas de cabeçote. A regulagem de válvulas, galera, é um dos processos importantíssimos tanto na manutenção da motocicleta quanto no processo que finaliza o fechamento do motor. A gente pode considerar a regulagem de válvulas algo como a gente tem um instrumento musical, um instrumento de corda, um violão. O violão pode funcionar desafinado, mas ele vai funcionar desagradável, vai ser mais difícil de tocar, o som não vai ser bom, mas não deixa de ser o violão. Assim é a nossa motocicleta, ela consegue muitas vezes funcionar de forma irregular, mas não representa que você está subtraindo o melhor aproveitamento desse motor, tendo o menor consumo de combustível e o menor desgaste. Então qual que é a fórmula que faz o nosso motor ser mais duradouro? É a regulagem de válvulas do cabeçote. A regulagem de válvulas do cabeçote, galera, é um dos serviços mais comuns dentro de uma oficina. Quando a gente entra em uma concessionária de moto, um dos primeiros serviços de reparo que o mecânico ou auxiliar de mecânica vai aprender é como a gente regular as válvulas do cabeçote. Porque esse é o tipo de reparo que é feito principalmente nas revisões de 5.000 km, 10.000 km e 20.000 km, que são as três primeiras que a concessionária dá de garantia para aquele que compra uma motocicleta a 0 km. Então, é um serviço que vai voltar, vai ser recorrente, é necessário, que vai garantir esse afinamento do motor para ele durar mais tempo, por isso a preocupação do mecânico e da concessionária, beleza? Então é isso aí, galera. Essa última oficina, motores 4 tempos, fechamento, guias de válvulas do cabeçote, para isso a gente vai ter essas ferramentas aqui. O que vai ser necessário para a nossa oficina de hoje, como vocês podem ver, é uma ferramenta do tipo L, ok? Para esse motor 150 L19mm ou L19. A gente vai precisar também de uma ferramenta como essa aqui, que é uma chave combinada 10mm, ou seja, se essa é 10 e essa é 19, essa é quase o dobro do tamanho desta, ok? A relação é proporcional. A gente vai precisar também, especificadamente, de duas chaves Allen. Essas duas chaves Allen que a gente vai usar, vai ser a chave Allen 10 para este parafuso aqui. E a gente vai precisar também da nossa chave 6mm Allen para esse outro parafuso aqui. Além das chaves, a gente vai precisar hoje do motor aqui, o nosso óleo móvel. Esse óleo trata-se de um óleo para esse tipo de motor carburado mineral, ok? E a gente já viu na questão de óleo e lubrificante que a relação de óleo é 1:1000. Teremos esse óleo mineral do tipo 20W50, né, para esse motor 4 tempos. Lembrando que a relação de litro é 1 litro para cada 1.000 km. Então, se a motocicleta, por exemplo, usa 750 ml, a troca é a cada 750 km. Se a motocicleta utiliza 1,5 litro, ela pode estar fazendo a troca a cada 1.500 km. Então, essa é a relação desse óleo que a gente vai utilizar. Beleza, galera? Então, o que nós temos aqui, na verdade, são, até esse momento, ferramentas do tipo universais, ok? Que a gente já viu na mecânica e já foram discutidas, que são esses três tipos de ferramenta, né? Nós temos uma 19mm L, nós temos uma combinada 10mm e nós temos a Allen, que para esse serviço vai ser Allen 10 e Allen 6. Mas, na nossa oficina de hoje, galera, a gente tem também outro tipo de ferramenta, que é as ferramentas especiais, como a gente anda vendo em muitos dos serviços de remontagem do motor. E para essa finalização de motor 4 tempos e de ferramentas especiais, a gente vai ter hoje
essa primeira ferramenta aqui, que se chama chave de regulagem de válvula. Isso é uma ferramenta específica para motocicleta e cada modelo de motocicleta vai ter a sua ferramenta própria. Então essa é uma chave de regulagem de válvula de motor 150, 125, 160, esse mesmo projeto, mas seria uma chave diferente para outros motores, ok? Além dessa chave especial aqui de regulagem de válvula, a gente vai precisar desta outra chave aqui, ó. Essa chave talvez vocês já tenham visto em alguns estojos mecânicos, mas não ainda tinha entendido qual que era a sua aplicação. São lâminas de aço, galera, que cada uma dessas lâminas tem uma grossura, ok? Elas começam desde lâminas bem finas como essa, que chega a enrolar de tão fina que é, até lâminas extremamente grossas, considerando que isso é aço, ok? Lâminas que seguram aí, ó, muita carga de peso. Mas são lâminas que para nós mecânicos é importante por causa do que? Da grossura dela. Cada lâmina costuma ter um número na sua lateral. Esse número ele vem aqui, ó, bem claro na lateral de cada lâmina, tá? Ela tem uma espécie de um número aqui, se a gente tentar facilitar na luz. Tem um número aqui, galera. Ok? Mas enfim, cada lâmina dessa, cada calibre de lâmina dessa tem uma medida e o motor, como são encaixes de metais que estão em movimento, eles se aquecem. Os metais, quando se aquecem, mesmo que milimetricamente, eles aumentam o seu tamanho. Então os encaixes de metal dessa peça do cabeçote que finaliza a nossa montagem do motor, nós temos aqui, ó, os balancins. Os balancins, que como a gente viu na última oficina, é ligado à questão da árvore de comando do cabeçote, ele tem uma folga exatamente aqui, galera, ó, exatamente no contato com a ponta da válvula. Ele tem uma folga onde está a minha lâmina aqui no meio. Essa folga ela precisa ter um valor específico. Para esta válvula aqui é 0,12, ok? 0,12 para essa válvula aqui, 0,12 milímetro, ou seja, é um pouco mais de 1/10 de milímetro aqui. Para essa outra válvula aqui, nós temos 0,08. Então nós temos menos folga nesta válvula aqui. A gente vai juntos fazer essa regulagem, essa manutenção. Mas, então esse motor determina que quando finalizar a montagem do bloco 4 tempos, a gente precisa afinar a regulagem do cabeçote com 0,08 milímetros na admissão, que é por onde vai vir nosso combustível, seja do carburador ou da injeção eletrônica, e 0,12 no escape, que é onde vai sair os gases queimados. Por que, professor, não é 8 nas duas válvulas? Porque nesta válvula aqui que tem menos folga é a válvula que entra o combustível com o ar, ele entra frio, ele acabou de ser misturado ali no processo do moinho de vento, né, que vem pelo filtro de ar. Ele entra frio e desse lado vai estar sempre saindo a fumaça queimada quente, né, do combustível que explodiu. Então esse lado vai sobreaquecer mais do que o lado do combustível frio. Só que na hora do funcionamento do motor, essas duas válvulas precisam ter a mesma folga, ou seja, dito de forma simples, elas precisam ter o mesmo som, o mesmo ruído. Isso que é a afinação do motor, como se fosse a afinação das cordas de um violão. Tendo o ruído correto e sendo tocadas na hora correta, vai sair o timbre certo da música, do tom de cada uma das cordas que estão sendo batidas. Então, tendo as duas regulagens de válvula em 0,08 e 0,12 milímetros corretas, quando esse motor aquecer com a explosão do funcionamento do motor, ele vai ficar afinado no funcionamento. E esse que é o segredo da durabilidade do motor. Beleza? A gente vai começar a iniciar o processo então com as nossas ferramentas universais, especiais, nossa junta de tampa de cabeçote sempre nova, e a gente também vai ter a nossa junta anel de escape, porque é nessa oficina que a gente vai instalar então o escape, o sistema de exaustão da moto, e finalizar
fechando todas essas janelas e por último aplicando o nosso óleo de motor, concluindo o fechamento do motor 4 tempos. A gente já volta iniciando esse processo. Então galera, para iniciar esse tipo de serviço, a gente precisa ter em mão calibre de lâminas com a lâmina 0,08, que é essa lâmina mais fina aqui, e o calibre de lâminas com a lâmina 0,12, que é essa, ou seja, a admissão escape. Nós vamos regular, galera, exatamente parafusos como esse. Qual que é a configuração dele? Ele vai estar dentro da peça ali, com a nossa primeira ferramenta especial, ela vai encaixar no topo desse parafuso e ela movimenta, olha só, a parte de dentro do parafuso, ok? Esse parafuso vai estar entrando no nosso balancinho. A gente vai usar junto desta forma a combinada 10 acoplada a essa porca aqui do parafuso. Ou seja, o movimento consiste em a gente apertar o parafuso até que ele encontre a lâmina, ficando então teoricamente sem a folga. A folga vai existir quando a gente tirar a lâmina, vai ficar a folga que era o espaço da lâmina. Então a gente chega o parafuso junto até encostar na lâmina e por fim a gente vem com essa chave 10 aqui, ó, e vai apertar ela, travando o parafuso nessa única posição e retirando a chave do topo do parafuso, ok? Então esse é o processo que nós faremos aqui, galera, exatamente no motor. E antes da gente iniciar a prática desse processo, a gente vai garantir que não vai cair nenhum parafuso lá dentro. A gente vai tampar então esta parte aqui do motor, beleza? Galera, o que nós fizemos aqui, ó, foi com uma sacolinha de plástico isolar aqui, né, a espaço de abertura que podia cair qualquer tipo de parafuso lá para dentro. A gente tem que memorizar sempre que, olha só, nesse duto aqui a gente tem um anel O-ring de borracha que pode ser perdido, movido ainda na manutenção, então cuidado aqui para não perder esse anel de borracha. E cuidado também, olha só, em cima daquele outro ali, ó, existe outro anel desses de borracha, que a gente, muito no esbarrar da mão aqui, já ouvimos diversos casos de você perder esses anéis de borracha. Beleza? Então com a chave L19, galera, nós vamos acoplar ela aqui no nosso virabrequim e nós vamos procurar o ponto do motor. Aonde que era o ponto do motor? Com a tampa do cabeçote aberta, a gente pode visualizar aqui na engrenagem os dois traços laterais, né? Um traço aqui e outro aqui. Os traços estão alinhados com essa face aqui do cabeçote. E além dos traços tem essa bolinha, esse círculo aqui, ó, que significa que esse é o lado de cima da engrenagem, porque existe dois traços, o lado de cima e o lado de baixo da engrenagem, ok? Então aqui está alinhado. E lá no nosso visor, ó, a gente vê lá dentro exatamente essa marca mesmo que se encontra aqui, ó, com essa outra na tampa do motor. Olha lá ela se movendo, se encontrou bem aqui. Aí, confere aqui em cima, esse aqui é o ponto do motor. O motor completamente no ponto, galera, a gente vai vir, vamos iniciar nessa válvula aqui, que ela fica mais fácil de a gente visualizar ela, tá? Ela tá já completamente solta. Como é que eu sei que ela está completamente solta? Olha só, é um parafuso novo. Esse é o grande também segredo para esse tipo de manutenção. Geralmente esses parafusos, galera, quando a gente desaperta eles ou aperta, é comum que ele acabe o quê? Ele acabe travando a porca aqui dentro. Então, em cada aperto desse parafuso aqui, a gente, dá licença aqui, a gente pega, ele acaba travando essa porca aqui dentro. Então a gente precisa de um parafuso novo, tá? Porque se a gente forçar, o risco de você estragar essa chave aqui é muito grande. E o problema é que essa chave é especial e feita sobre encomenda. Se você danificar ela, você não termina o serviço. Então é melhor que você compre um parafuso novo desse, que custa de R$ 2 a R$ 4 e não corra o risco de danificar a única ferramenta especial que a gente tem. Então eu tiro esse parafuso travado. É exatamente por isso que eu tenho diversos desses parafusos de regulagem de válvula, para jamais forçar minha ferramenta
e perder a oportunidade de fazer diversas manutenções com ela, tá? Então, olha lá, eu estou instalando um parafuso novo aqui no balancim, tá? E estou parafusando ele. Olha lá, ele tá descendo aqui, ó, a porca tá descendo no balancim. Vou subir mais a porca e ela vai descer. Ok? Ó, a folga ainda é grande, ok? Mas a gente vai tirar essa folga aqui. Então, ó, como eu mostrei pra vocês, tá completamente sem folga. Eu apertei o balancinho agora. Ah, mas é sem folga, professor? Não, existe o calibre de lâminas que é a folga ideal para nós, ok? E a gente vai usar esse calibre de lâmina aqui de 0.12, que é o calibre de escape. Ó, se eu tentar colocar ele agora, ele não entra ali, ok? Não entra porque eu apertei, então eu vou soltar o parafuso, colocar e vou apertar novamente. Esse aqui é o ponto, galera, ó, que eu preciso vir com a minha chave combinada agora, ó, e travar essa porca. Com a chave de cima eu seguro para o parafuso não se mover, e com essa chave 10 aqui, ó, eu vou mover ela aqui até travar a porca. Então, ó, movi, travou a porca, tirei as duas chaves, confiro aqui o aperto, bacana, posso tirar, e aqui eu tenho já a regulagem de válvula feita. Simples assim, ok? Com a técnica certa e a ferramenta correta, você vai ter a afinação perfeita. Esse mesmo processo a gente vai fazer aqui nessa outra válvula, que é a válvula de escape, tá? É o mesmo sistema, a única diferença é que nós vamos utilizar o calibre de lâmina mais fino. Então, se ali a gente utilizou o 12, olha só como ele passa com folga aqui. Ele está com 12 milímetros, ok? Se aqui a gente utilizou o 12, outro segredo é você prestar atenção no som. Esse som aqui também diz muito a respeito da regulagem, porque quando a válvula vai ficando com maior folga, com maior problema, o que acontece? Aumenta as batidas nesse encontro da peça, tá? Então o som diz respeito à regulagem. Então a gente acabou de fazer a regulagem nessa válvula aqui de escape. Vamos vir para essa válvula de dentro aqui de admissão. Vamos trocar a nossa lâmina, que era 0.12, agora vai para 0,08, ou seja, mais fina, ou seja, menos folga, porque é a entrada dos fluidos frios e não a saída dos gases quentes. Então, a gente coloca o calibre e vem com a ferramenta especial aqui e vai parafusando a nossa válvula. Beleza? Então, ó, parafusa a válvula segurando a lâmina embaixo do parafuso de regulagem. Sempre que necessário você vem aqui, solta. Se você perceber que ela pode estar travada, o que você... Ah, tem alguma irregularidade na rosca, eu estou sentindo que ela está um pouquinho mais dificultosa a passagem. Você vem e substitui essa válvula aqui, ó, esse parafuso. É comum a gente substituir, porque de tempo em tempo esse parafuso vai ficando com a cabeça achatada, marcada no ponto onde bate. Aí de tempo em tempo você tem que fazer a nova regulagem para esse ponto de achatamento e para outra região do parafuso, ok? E aí a gente vai aplicar um novo parafuso aqui. Esse aqui é um novo parafuso, tá, galera? Ó, como ele é plano quando é novo, e o que eu acabei de explicar que ele vai se achatando é que ele vai fazendo marcas aqui, ó, nessa parte. Tá, ok? A gente instala esse novo parafuso aqui. Já vou pegar a chave. Esse processo é meio difícil, galera, porque essa parte do motor com certeza ela está com óleo, como esse aqui está. Então todas as peças vão escorregando, vão ficando mais difícil de você segurá-las. Mas não tem problema, a mecânica consiste também nas tentativas e erros. Ok? Então, olha lá, estou aqui apertando a minha válvula com o objetivo de encontrar a folga de 0,08 que eu vou usar o meu calibre de lâmina.
Então, continuo subindo a minha porca travante para descer então o parafuso da regulagem. Ok, vamos lá. Ok, tirou toda a folga, então agora eu vou vir com a minha lâmina 0,08, que é a lâmina de admissão, a lâmina de entrada. Vou aplicar ela bem aqui, ó, no encontro das duas peças e vou apertar, conferindo aqui, aperto a minha peça. Ok, o que eu preciso agora é da nossa chave combinada 10 e nós vamos travar então essa porca aqui no topo da válvula, ok? Com o movimento então agora aqui, a gente trava a válvula e agora a gente vem e retira o calibre de lâminas daqui. Pode ver, ó, a passagem do calibre, ok? Encaixa ele de novo aqui na fenda, ó lá, tá aqui, tá saindo direitinho, tá regulado. O som, vamos lá, um som bem mais fino aqui, né? Ok? Em relação a esse som aqui. Mas é isso aí. Beleza, galera? Então é isso. Por hora, a gente concluiu. A gente vai retomar agora aqui, fazendo a limpeza de toda a parte de contato para iniciar o fechamento da tampa do cabeçote. Já voltamos. Galera, a gente já limpou então toda a face de contato aqui do cabeçote. A gente vai retirar a sacola plástica nossa que a gente colocou aqui para evitar de qualquer parafuso cair. A gente já limpou toda a tampa. A gente vai aplicar uma junta de motor dessa aqui, ó, nova, ok, galera? Nova para evitar tipos de vazamento. Como essa parte do motor ela é constantemente aberta para fazer esse serviço de regulagem, é uma parte de contato que pode ser que vaze. Com a junta nova, a gente vai o que? Colocar essa junta aqui, ó. Vamos instalar. Observe, toma cuidado, verifica essas duas borrachas não caíram no processo de regulagem de válvula. Ok? Não caiu, não caiu. Então você vem com cuidado para a junta não bater nos parafusos e sair da tampa. Você vem e encaixa ela exatamente aqui, ó. Você vai perceber que a tampa de certa forma se encaixa nesse bloco aqui, ela desce, ok? Ela dá uma assentada. E aí a gente vai vir então com esses parafusos aqui. Verifica que esse parafuso, olha só, ele tem um retentor. Esse retentor pode ser que vaze, pode ser que apresente no futuro algum vazamento. Se apresentar, você vai lá e substitui somente os retentores, tá? Eles possuem código, ó, up aqui, sinalizando que essa parte é para cima. E a gente instala ele aonde? Exatamente aqui, ó. Aqui a gente coloca ele no motor, fechando, ó. Ah, quanto que eu vou apertar aqui, professor? Galera, aqui é cerca de 1 kg. 1 kg é o mesmo aperto que você daria num destes parafusos da tampa do motor. O segredo aqui, galera, consiste, na verdade, a gente fazer o aperto em X, progressivo, deste lado e no outro retentor. Olha só, a gente tem aqui o outro retentor, a gente limpa ele para ficar livre de óleo, porque às vezes ele fica melado de óleo. Aqui o cliente volta dizendo que tá com vazamento. Na verdade não é nem vazamento, é a sujeira de óleo dessa última manutenção. A gente vai colocar o nosso parafuso aqui na tampa de válvula deste lado do motor, ó, do lado de lá, aqui, ó, deste lado aqui do cabeçote, ó. A gente tá aplicando o nosso parafuso. Os dois parafusos são iguais, tá? Então, existe um que vai ter uma rosca, o outro vai ter outra rosca? Não. Na verdade, a rosca dos dois parafusos são iguais, tantos que eles podem ser tirados da frente, instalados atrás, evitando que retentores usados sejam substituídos de lugar, tá? Agora, galera, o que nós faremos é o que? Aquele famoso aperto em X. Qual que é o aperto em X? Primeiro a gente vai vir aqui, ó, e encontrar o parafuso até que ele pare, até que ele fique seco aqui. Então, tô descendo aqui. Por que que você tá usando a chave só desse lado, professor?
Na verdade, aqui o parafuso ainda não assentou como esse, ó. Como vocês podem ver, ó. Então, vou vir aqui, aperto meu parafuso e vou do lado de lá e aperto meu parafuso. A gente tem que procurar a mesma intensidade de força nos dois parafusos. Esse que é o segredo para essa manutenção aqui, ok? Então, a gente vem aqui, aperta o parafuso, vem aqui, aperta o parafuso, buscando o que? Mesma intensidade de força. Lembrando que a gente tem que ter uma certa dosagem de força, porque a rosca que prende esse parafuso lá dentro é uma rosca de alumínio, tá? Então, não é possível se fazer um excesso de força aqui, e o que é muito comum nas oficinas mecânicas, e acabar espanando a peça, tá ok? Ó, esse é o aperto da tampa do motor. O que nós faremos agora, galera, é colocar, para esse modelo de moto carburada, ainda existe esse respiro que se chama respiro de ar do motor, tá? Então a gente vai reinstalar ele aqui. Só observa que esse respiro tem uma marca aqui, ó, ou seja, um assentamento, vai uma junta. Então nós vamos pegar aqui a junta desta parte do motor aqui e a gente vai reinstalar, olha só. Pode ser uma junta como essa, um anel O-ring, ou pode ser também um anel O-ring como esse, que é um pouco maior. Vocês podem observar aqui, ó. Ok? Então, com o anel O-ring no local, você vai vir então com o induto aqui, ó, e encaixá-lo. E agora a gente vai vir com esses dois parafusos 10 mm aqui e instalar o respiro do nosso cabeçote no local dele. Instalando o respiro aqui, a gente já está no processo bem final da montagem desse motor 4 tempos, fechamento, que agora é o momento que o motor começa a tomar formas, né? Começa a ter forma realmente de motor, começa a ficar parecido com aquele famoso motor da 150 que nós conhecemos. Então a gente vai apertar aqui em X sempre. Parafusos de tampa são apertados assim, procurando encontrar a mesma dosagem de força, tá? Então, ó, aqui tô sentindo encostar, aí eu venho no próximo. Tô sentindo encostar, volta aqui, dou uma apertadinha, volta aqui e finalizado o aperto da tampa do cabeçote, o respiro do ar do cabeçote, nós vamos agora fechar o acesso do nosso virabrequim, que foi por onde a gente movimentou o motor todo o tempo. Com a nossa L10, verificando se o O-ring aqui não tem nenhuma ruptura, não está sujo ou com algum resquício de sujeira, a rosca também, sempre pré-limpando ela, a gente vem aqui, olha só. Lembrando, galera, que isso aqui é um parafuso de alumínio como se fosse uma janela, só para dar acesso ao motor. Não precisa de uma força grande nessa parte, porque é um parafuso que contém O-ring, ok? Então é o O-ring que tampa o motor, não é a força do aperto. O mesmo a gente fará aqui, ó, com o parafuso 6 mm, fechando o visor, que é onde a gente tinha o nosso motor aqui no ponto. Beleza, galera? Mais um passo fechado aqui. Agora a gente vai para o lado de lá do nosso motor, finalizando a montagem dele com o nosso tubo de escape. Beleza, galera, o que nós temos aqui então é o tubo de escapamento, a nossa junta de escape, que é sempre necessária uma nova a cada instalação, assim como a nossa guarnição da tampa do cabeçote. Então a gente tem aqui nossa junta de escape. Essa junta, galera, ela vai aonde? Vai nesse ponto do motor aqui, ó. Vai exatamente naquele ponto do motor ali. O que é esse ponto do motor aí? Esse ponto do motor é a saída das gases. Então vem aqui. Olha só esse ponto do motor aqui, ó. Essa janela aqui, ó. Exatamente essa. É aqui que a gente vai instalar o nosso escape. Aqui dentro a gente tem uma junta amassada, uma junta já usada. Eu vou retirar essa junta aqui, ó. Olha aí, retiramos a junta. Ok? Junta retirada. Vamos ver a diferença, ó.
Você vê pela grossura, ela foi ligeiramente amassada. E a gente vai instalar essa junta nova aqui. Só que tem sempre uma grande questão. Como é que você vai fazer essa junta ficar aqui quieta e você ir lá colocar o escape? É meio difícil. Para isso existe um macete que a gente faz com a junta, que é o quê? Vaselina. Ah, professor, mas vaselina industrial sim, mas ela não faz escorregar mais? Galera, a intenção aqui vai ser a gente fazer uma cola, tá? Uma cola, vamos dizer assim, bem simples. Ah, por que você não usa graxa, professor? Porque a graxa demora mais para queimar e ela pode entupir ainda os dutos internos do escape, que a gente chama de colmeia. Já a vaselina, ela é a base d'água e quando os primeiros gases entrarem em contato aqui com a vaselina, ela vai se derreter e sair vaporizada com água, tá? Por isso a gente utiliza a vaselina e não a graxa. Olha lá, a gente coloca a peça ali e ela simplesmente não cai mais. Viu? Não cai mais. E a gente consegue então instalar o nosso tubo de escape. Eu posso vir aqui até retirando os excessos, não tem problema. E a gente vai reinstalar o tubo de escape. O tubo de escape, galera, é esse aqui, ó. Ele tanto é conectado nessa parte que a gente chama de triângulo, tá? Como ele é conectado aqui. A relação é, primeiro nós vemos até aqui, ó, encaixa o escape e procura a combinação do escape, porque essa peça não é qualquer lado que serve, ok? Ela tem um lado específico de encaixe aqui, ó. Se não for desse lado específico, você não vai conseguir apertar o parafuso. Galera, a gente encontrou o lado da nossa peça de encaixe aqui, a gente vai vir com esses parafusos niquelados aqui de acabamento e a gente vai só encostar para que essa peça não gire, para que o escape não desencaixe aqui e a nossa junta caia sem que nós percebemos, ok? Então a gente vai encostar essa peça, a gente pode fazer também com o processo da própria chave, ok? É assim, encaixa na chave, vem aqui, vira o guidão, cuidado aí, e instala lá dentro. Homem, vira a roda, por favor. Vem até aqui, encaixa a nossa porca aqui. Tá ok? Tendo a nossa porca aqui encaixada, isso é um pouquinho difícil mesmo, ok? Vamos lá. Ok. Tendo a nossa porca aqui encaixada, galera, a gente vai vir aqui desse lado aqui. E agora, repare que você tem que o quê? Soltar o varão de escape para que eu consiga encaixar o escape aqui, ó, no seu devido lugar. Ele tem que passar entre, então, a tampa do motor e por cima do varão de escape. Então a gente solta o varão de escape para encaixar ele aqui, ok? Vou mostrar qual é o movimento de puxar o escape que encaixa ele no cabeçote. Beleza, com os dois parafusos ali de fixação do escape com o cabeçote, passando por cima da nossa haste de freio, a gente vai então, ó, encaixar esses dois parafusos aqui no nosso triângulo. Geralmente a gente coloca os pés aqui, ó, no cavalete central, por isso que é tão importante o cavalete central, porque ele proporciona você fazer manutenções na moto. As motos sem ele, precisamos colocar outra peça para realizar esse serviço. E aqui, ó, com a moto no cavalete central, ó, a gente puxa e encaixa dentro do triângulo. Beleza? Esse foi o trampo aí da gente encaixar. A gente vai vir aqui, ó, por trás da motocicleta e a gente vai então agora colocar os parafusos que vão fixar o nosso escape. Olha lá. Aqui eles são os parafusos que vão fixar o nosso escape. Ok? Aqui embaixo existem os parafusos que vão fixar o nosso escape. Então eu vou vir com essas duas porcas aqui e vou aplicar nesta peça aqui, ó. O parafuso, aplicando aqui, ó, nos dois parafusos que vem lá do escape, estão fixando aonde? No triângulo. Então eu venho aqui, ó, coloco o outro parafuso aqui. São locais de difícil acesso, mas olha lá,
Com a chave combinada 13, eu vou vir aqui apertando progressivamente os dois parafusos até que a gente encontre aquele aperto seco, né? E aí a gente começa a dosar a força. Então vamos lá, buscando um aperto seco, que é aquele que a porca só encosta no fim da rosca, né? E aí a gente vai dosar o aperto dessas duas peças. Galera, é importante que a gente aperte aqui, ó, antes da gente apertar outros pontos da moto, tá? Porque nós vamos finalizar esse serviço de instalação do tubo de escape apertando ele em forma de X lá no cabeçote. O que é importante é o aperto correto e gradual ali onde a gente trocou a junta de escape, também conhecida como anel de escapamento, por ter aquele formato arredondado. Então olha só, estou aqui apertando, buscando o que? O aperto seco, que é onde a porca deixa de correr livremente. Aí quando eu encontrar esse aperto seco aqui, eu vou lá no outro e doso a mesma força, ok? Ok, tá chegando lá, ó. Já tô fazendo uma certa força aqui, equivalente a quase 1 kg. Ok, o aperto seco tá aqui. Então nessa força aqui, ó, que eu despejei nesse aperto seco, é a mesma que eu vou procurar ali no outro, ok? Então, venho aqui, finalizo aqui, buscando aperto seco. Vamos lá, já estou despejando quase metade da força que eu despejei naquele outro ali. E agora eu venho aqui e busco o meu aperto seco. Ok, galera, conferindo os dois apertos secos. Perfeito. Agora a gente vai lá para o tubo de escapamento finalizar esse processo de montagem com o nosso aperto em X. Então, o que finaliza o processo, galera, é o aperto dessa peça aqui, ó, dessa parte. O que nós faremos? Nós vamos vir aqui com a chave L12, porque eu aperto aqui, ó, meia volta, venho por trás e aperto outro parafuso lá, meia volta. Venho aqui, aperto mais meia volta, venho lá atrás, aperto mais meia volta. A questão é a gente buscar esse mesmo aperto seco, só que aqui você tem que ir bem devagar no aperto, buscando com que a peça vá se encaixando bem aos poucos. Conforme você aperta, lá dentro aquela junta está se deformando exatamente na fenda que é o encontro dessas duas peças. Então a gente tem que ter o aperto certo, ó. Aqui eu já tenho um aperto de cerca de 1 kg, um aperto de tampa de motor. Eu vou buscar esse mesmo aperto aqui. Tenho esse aperto de cerca de 1 kg, volto aqui e vejo se não precisa de mais. Volto aqui, 1 kg de aperto conferido, 1 kg de aperto conferido. Ok, finalizado o processo. Beleza? Então, galera, essa é a nossa oficina de mecânica de moto, fechamento de motores 4 tempos. E hoje, tomando forma, a gente finaliza o processo de mecânica geral de fechamento desse motor. E nas próximas oficinas veremos os adjacentes, sistema de alimentação de combustível, sistema de carga, as carenagens, até a gente concluir a montagem completa da moto. Lembrando que a moto é dividida em partes, né? Motor, elétrica, carenagem e borracharia. Então são vários assuntos a ser estudado detalhadamente. E hoje a gente finaliza então o fechamento de motores 4 tempos, remontagem. Aqui é professor Gui Brits, mecânica de moto, para vocês jovens do MSE.